Então vamos lá, pessoal. Vídeo aqui bem rapidinho falando sobre a vida de CLT e por que que eu considero o CLT uma prisão. Enfim, querendo ou não, eu sempre falo, tô aqui com meus esqueminhas aqui, ó, minhas leituras. Eu sempre falo que CLT ela já teve uma função, principalmente muito tempo atrás, quando ela foi instituída, se eu não me engano, foi Vargas aqui no Brasil, né? Mussolini lá na Itália. Tem muito essa questão de que a CLT é uma cópia do Carta del Lavoro de Mussolini, que são as leis trabalhistas da Itália fascista, né? Mas eu reconheço que ela teve um certo valor justamente porque naquela época a vida humana não tinha certo valor, sabe? Então as pessoas poderiam ser escravizadas em seu trabalho que estaria tudo bem. A dignidade humana realmente não existia, é algo que foi construído ali no pós-guerra. Mas enfim, é uma das coisas que eu falo é que a CLT ela se tornou uma escravidão moderna. É uma forma de te manter ali e eles, assim, eles, o sistema no caso, o sistema político, o sistema social, eles te incutem desde o seu nascimento, desde o seu ensino fundamental, a você ter a mentalidade, sobretudo aqui no Brasil, tá? A você ter uma mentalidade de funcionário e nunca de um empreendedor. No Brasil, empreender é quase que impossível, sabe? Tanto imposto, tanto encargo patronal, que vocês não têm noção. Então, assim, desde o início, desde que você nasce no ensino fundamental, você tem a mentalidade de funcionário. Quando na sua faculdade, por exemplo, você foi ensinado a vender o seu peixe, a vender o seu produto, o seu serviço, tudo que você faz ali, você é ensinado basicamente a ser o funcionário de alguém. Alguém que resolveu correr o risco, colocar a cara a tapa, encarar os riscos ali do mercado para criar uma empresa. E essa empresa vai gerar ali os frutos dos impostos ali para o Estado, né? E querendo ou não, você deve estar tipo assim, poxa, mas o Estado não ia ter esse interesse social, o Estado quer mais empresas para pegar mais imposto e tudo mais. Mas e se os donos ali das empresas que tem no Estado são os políticos e tudo mais? É uma das coisas que a gente sempre vê. Quem está no poder, o sistema, ele quer manter o status quo. Ele não quer formar novos milionários, não quer formar novos ricos, não quer formar uma sociedade que tenha uma mente empreendedora. E isso eu tô falando muito no contexto brasileiro. Eu tenho certeza que você já acordou assim e falou: "Poxa, ok, eu tô aqui recebendo meu salário, eu tô com uma vida estável até, toda a sua vida gira em torno do seu salário e eu tenho certeza que você nunca pensou um pouquinho fora dessa caixinha. Você vai estar ali recebendo os seus salários mínimos ali e vai tornar toda a sua vida, vai criar toda a sua vida no entorno disso. Seus gastos, suas compras e tudo mais. Você realmente nunca vai pensar fora dessa caixinha e é isso que o sistema quer, é isso que o Estado quer, que os empresários hoje em dia querem. Porque pensa bem, se todo mundo tivesse essa mentalidade empreendedora, você estaria criando novos concorrentes para você mesmo. Não faz sentido. E é uma coisa que eu sempre falo. Eu coloquei aqui, ó, a CLT nasceu para proteger o trabalhador e lá atrás isso faz até sentido. Porém, o que que acontece? Ninguém te prende com correntes. Mas o aluguel que você paga todo mês, a fatura do cartão, a comida, o combustível, tá lá para você pagar. E tudo que você paga nesse sentido tá ali, você recebendo todo mês e esse é o seu limite. Você nunca pensa mais do que isso. Você é limitado pela sua própria formação, pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio salário. Enfim, é, é uma prisão sem muros, sustentada pelo medo e pela dependência. Você trabalha para se manter vivo, mas não necessariamente para viver de verdade. É isso que eu anotei e realmente faz sentido. Quantas vezes, mano, eu vi um vídeo que me deixou um pouco assustado. Não é de uma CLT, mas é de uma pessoa que foi criada exatamente nesse sistema, para ser um empregado, um funcionário. Porque qual que é a diferença entre o funcionário e o patrão? O patrão ele tem que correr atrás dos clientes, ele tem que vender o peixe dele, ele tem que atrair as pessoas. Eu vi um vídeo de uma advogada que ela deveria ser, em tese, a própria empresa de si mesmo. O advogado ele vende ali a sua consultoria, ele é um profissional autônomo, mas quando você forma pessoas com mentalidade de funcionário, elas não veem muito além do que servir outra pessoa, do que trabalhar para outra pessoa. Eu vi esse vídeo que tá rolando aí agora, eu vou colocar aí para vocês, já volto. Gente, eu sou advogada, né? Mas eu fui fazer taxa num bar essa semana, de garçom. Aí, um cara veio vender bombom lá no bar. Daí ele falou: Nossa, moça, você tem que continuar estudando, porque não dá pra viver assim e tal, é um trabalho digno, mas você tem que continuar estudando e tal. Eu falei: Mas moça, eu já sou formada. Daí ele falou: Ah, você tá se graduando? Daí eu falei: Não, eu sou advogado já.
Ele mais recém-formado, daí eu falei, não, já sou formada há 5 anos, eu tenho 2 pós-graduação e tô me graduando em mais 2 pós-graduações. Daí ele ficou me olhando assim, tipo, ué. Daí eu falei assim, só que o honorário que eu recebi essa semana foi R$ 20 do Pix. O crime tá em crise. Tá em crise no crime também, entendeu? Aí até o tráfico tá ruim. Então eu tive que fazer taxa de garçom pra poder, porque a taxa de garçom que eu ganhei de gorjeta pagou mais, entendeu? Daí o cara do bombom ficou me olhando assim, meu Deus, Derek. Daí ele bem assim, nossa, e só vendendo bombom hoje eu ganhei R$ 800 e foi um dia ruim. Caralho. É muito humilhação. 800 conto, cara, vendendo bombom na rua, viado. E eu fiquei, mano, vamos vender bombom junto! Partiu! Me dá esses bombons que eu vou vender aqui no bar, inclusive. Caralho, oxi. Foi assim, gente, humilhação da semana. Pensa bem, uma mulher que formou, ela não alcançou seus objetivos ali de um salário digno e tudo que ela conseguiu na semana ou no mês, eu não lembro se foi semana ou mês, foi míseros R$ 50. E um cara que sabe vender o seu peixe, sabe vender ali o seu bolo em pote, o seu doce ali, um dia fraco fez R$ 800. Agora você imagina, qual que é a diferença entre os dois? Cada um ali soube vender o seu peixe, cada um ali soube vender a sua força de trabalho. E é exatamente isso que o sistema não quer. O sistema não quer que você venda o seu peixe, não quer que você crie outras empresas, não quer que você gere riqueza, entendeu? Então, assim, a gente é criado desde o início para ter essa limitação. E eu tenho certeza que essa moça da faculdade aí, da advogada, qual que é a mentalidade do funcionário que existe aí, que nos é implantado desde que nós nascemos ali no ensino fundamental, médio e faculdade? Mano, não consegui vender minha força de trabalho, não consegui vender o meu peixe ali. Tô ganhando só R$ 50 na semana. O que tá me faltando? Tem algo errado. O que o sistema faz? Te faz endividar ainda mais em um financiamento estudantil. Ela não viu que o problema estava no modo que ela vende o trabalho dela. Ela achou que o problema estava na formação dela. O que ela fez? Pagou uma pós. É por isso que ela falou ali no vídeo, poxa, eu tô fazendo uma pós aqui e tô ganhando R$ 50, entende? Mano, as pessoas veem que não estão ganhando dinheiro porque elas não foram ensinadas a vender o próprio peixe, a empreender no Brasil. E o que elas pensam? Poxa, tá me faltando qualificação. Vou fazer ali uma pós. Faz a pós, continua não ganhando dinheiro porque o problema não está na qualificação e sim na forma que vende o trabalho. O que ela faz? Procura um mestrado. Mesma coisa se repete e vai para um doutorado. E assim, o endividamento estudantil só aumenta e a pessoa não sai daquela limitação que é mental, tá ligado? O problema da CLT, que nós fomos criados para ser CLT, é mental. Qual que é o lance? A pessoa, ela não consegue pensar fora da caixa, de tipo assim, vender realmente o próprio peixe. Ela não pensa em estratégia, tipo assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou nichar, por exemplo, na advogada. Vou nichar aqui meu conteúdo no Instagram para previdenciário, vou jogar ali um tráfego para pessoas idosas e vou vender ali ações de revisão da vida toda, ou ações ali de revisão dos meus ganhos ali na pensão por morte, por exemplo. Então, assim, a pessoa realmente fica limitada pela própria formação, pela própria CLT em si. Eu coloquei aqui também, ó. Um CLT sabe exatamente quanto vai ganhar no fim do mês. No começo, isso traz alívio. Para o brasileiro, isso realmente é um alívio. Com o tempo, traz acomodação. Você começa a organizar a sua vida inteira em cima daquele valor fixo, como se fosse uma lei da natureza. Mas o salário não é o teto mercado, e esse é o ponto. Mano, depois que eu tive a mentalidade de saber vender o meu trabalho e de que autônomo ganha muito mais do que um CLT, mano, o infinito é o limite, tá ligado? Não existe limite, sacou? Você pode ganhar no mês ali 7, 8, 10 mil. Enquanto, por exemplo, se um CLT ganha 10 mil bruto, ele vai ganhar 5 mil ali líquido, porque o resto vai para encargos que vão ali pro Estado, vão ali pro encargo patronal, tá ligado? Enfim, não vai pro seu bolso diretamente. E é isso que eu quero que vocês percebam. Existem outras possibilidades. Você não tá limitado pelo seu próprio CLT. Enfim, eu sei que é apertado, eu sei que é difícil. Mas, mano, usa o seu tempo livre ali. É porque quando você tá com a corda no pescoço ali da questão de pagar os seus financiamentos, boletos e tudo mais, você não vai conseguir pensar em outra coisa, obviamente. Mas e se você usar 10 minutinhos a mais do dia para investir em algo que você pode produzir ali, você pode oferecer esse serviço para outras pessoas? Eu, por exemplo, eu tenho um canal de edição chamado Edita aí.
onde eu ensinei pessoas a criarem sites, por exemplo. E tem muita gente que chegou em mim, falando: "Poxa, eu vou tentar isso", sabe. Um dos problemas que chegou pra mim é que as pessoas realmente não sabem vender o peixe do próprio trabalho. Elas realmente acharam que era criar ali um Instagram, postar qualquer baboseira que as coisas iam se vender automaticamente. E não, não é tão simples assim. Posso fazer outro vídeo falando sobre essa temática. Mas enfim, uma das coisas que eu critico na SLT é principalmente a questão do FGTS, dos encargos que existem ali em torno do CLT. Eu anotei aqui, ó. Tem um ponto que quase ninguém te explica. Para uma empresa com funcionário CLT de R$ 3.000 não custa exatamente R$ 3.000. Custa 4, 5 ou mais. Somando impostos, INSS, FGTS, férias. É aquela questão que muita gente joga na cara de um PJ. Tá, você é PJ, mas e se você perder ali e ficar uma semana parado? Quem é que vai pagar sua semana? No CLT é o FGTS, ou então o auxílio doença e tudo mais. Mano, isso é uma parada que eu acho absurdo. O governo vai pegar o seu FGTS, vai liberar quando ele quiser pra você, porque tem vezes que ele não vai liberar, um dinheiro que é seu, e os juros dele é ridículo. Você tá perdendo dinheiro, o Estado tá usando seu dinheiro do FGTS pra ganhar dinheiro e vai te dar migalhas ali a mais pra você ter uma desvalorização do seu FGTS e no fim você tá pagando o Estado a mais. Não com FGTS, mas com a perda do seu dinheiro através dos juros que tá comendo ali o seu dinheiro, sabe? Enfim, os juros do FGTS é patético. É, e é nisso que eu falo, mano. Você é criado justamente para isso. O governo não quer que você saiba que você pode administrar o seu dinheiro. Inclusive, é aquela cena do Morpheus lá da Matrix. Muita gente vai defender esse sistema. O sistema foi criado para se autoproteger, tá ligado? Enfim, existem claras vantagens de não ser um CLT, de ser um PJ. Não é à toa que muita gente tem abandonado o trabalho formal para ser Uber, para ser iFood, para ser InDrive, tá ligado? Mano, você tem que questionar, por que que as pessoas estão preferindo isso? Tem que ter algum motivo ali. E é o que eu falo, mano, você não vai ter essas certas seguranças aí, entre várias aspas, de ter um plano de saúde da empresa, de ter ali um FGTS quando você perde um tempo ali de trabalho porque tá doente ou coisa do tipo, um auxílio doença, sabe? Mas essa é a principal diferença entre um CLT e um PJ. Por ter uma mentalidade empreendedora, e aqui eu não estou limitando isso a PJ não, tem CLT que tem sim mentalidade empreendedora, mas entendo o que eu estou falando, mas isso é exceção e não é regra. O PJ, por ter uma mentalidade empreendedora, ele vai fazer uma reserva de emergência, ele vai ter um controle maior do seu financeiro, ele vai conseguir projetar os seus sonhos e alcançar suas metas. E eu posso dizer isso claramente, mano. Eu comecei ganhando R$ 600. R$ 600, mano. E hoje eu tenho só a câmera que eu tô gravando aqui, ela custa aqui R$ 6.000, o corpo da câmera, R$ 4.000 a lente, a iluminação que está me iluminando aqui custa R$ 1.000, a azul ali custa R$ 1.000, a laranja ali custa R$ 2.000. Então, assim, o microfone que eu tô usando aqui, na época eu comprei por R$ 1.300 mais ou menos. Então são metas, mano, que eu fui alcançando aos pouquinhos, mas que eu fui alcançando e eu fui conseguindo prestar serviço a outras pessoas. Hoje eu ganho bem mais do que R$ 600, mas eu tive que abdicar de muita coisa. E talvez seja isso que limite as pessoas também. É o medo de ter que abrir mão de certas coisas. De abrir mão de uma cervejinha final de semana, de sair com a mina ali final de semana, de ter sua única viagem por ano, sabe? É custoso, nem todo mundo está disposto a pagar o preço de não ser dependente de uma CLT, sabe? E realmente vai te exigir um controle absurdo. Você tem que ter um controle de investimentos absurdo. Não é fácil e é por isso que muita gente não tem mentalidade para ser dono. Mano, CLT, eu diria que ser mentalidade de PJ não é para todo mundo. No Brasil, infelizmente, isso é defendido. Você vai ser induzido a ser um CLT ou trabalhar para alguém. E, mano, não preciso nem dizer que PJ ganha mais porque não tem encargos patronais. Você vai receber ali o bruto mesmo e você vai ter que direcionar o bruto, né? Eu coloquei aqui, ó, funcionário, dono e mentalidade. Eu acho que o principal aqui é isso, sua mentalidade, porque existe CLT que cresce muito na empresa e PJ que não cresce. E como existe o contrário também, mas o contrário é geralmente a regra, né? Um PJ ele cresce muito mais que um CLT, porque o CLT ele tá limitado ali ao RH, ao próprio salário, ao trabalho que ele acha de merda, sabe? Ele não vai produzir tanto quanto, porque o sonho não é dele que ele tá construindo, é o sonho do patrão. Enfim, ele vai xingar o patrão, não vai ter um bom relacionamento, não existe nada melhor do que você ser o seu próprio patrão. Então vamos lá.
Mais importante do que o regime de contratação é a mentalidade que você desenvolve. Tem gente CLT com cabeça de dono e tem gente PJ com cabeça de funcionário. A diferença não está no contrato, está na forma como você enxerga o próprio trabalho. Então, mano, eu não tô falando aqui pra você chutar o balde hoje e falar, poxa, foda-se, vou virar um PJ, tá ligado? Vou largar meu emprego e vou chutar o balde aqui. Mano, é um processo. Se eu tivesse tudo que eu tenho aqui hoje, quando eu iniciei na minha carreira PJ como videomaker, daria tudo errado, porque eu não teria a mentalidade financeira que eu tenho hoje. É um processo e é um processo demorado. Às vezes você pode usar o seu CLT como um trampolim para você virar um PJ. Você vai comprando ali os equipamentos, enfim. Você pode começar ali no supermercado com um salário meio de merda, mas você pode juntar ali aos pouquinhos para, por exemplo, comprando equipamento aos pouquinhos, sabe? Eu acho que um dos problemas que nós temos por ter essa mentalidade que é nos dada para ser funcionário desde o início, é que a gente quer comprar tudo ali no final do mês. A gente tem essa mentalidade, poxa, peguei ali meu salário, não dá pra comprar tudo de uma vez, então eu não vou fazer, tá ligado? Poxa, eu não poderia comprar todos os equipamentos de uma vez, então eu não vou fazer. Mano, eu fui comprando aos pouquinhos. Fui crescendo aos pouquinhos, fui melhorando aos pouquinhos. Hoje, felizmente, eu já tenho minha cartela de clientes, eu não preciso necessariamente trabalhar como advogado. Não preciso, mano. Eu não tô limitado a isso e eu ganhava muito pouco como advogado. Ganhei algumas causas que me deram muita grana, sim, mas no geral ali eu ganhava muito pouco, incomparável o tanto que eu ganho hoje como um PJ videomaker. Enfim, pessoal, é isso. O CLT ele vai te manter preso ali por conta da consistência. é, Você vai ter ali sua visibilidade, você vai ter sua previsibilidade, você vai ter ali o seu salário todo mês e você pode construir a sua vida no entorno disso. Mas saiba que isso não existe estabilidade. Do nada, sua empresa pode fechar, você pode ser demitido, enfim. Mas eu recomendo sempre que você tenha mentalidade empreendedora. Não tô falando vender curso, não, gente. Não tô falando de você correr atrás desses coach, não. Sabe aquilo que você gosta, que potencialmente poderia ser pago por outra pessoa? Eu gostava de filmagem. Eu comprei um equipamento, comecei a vender aos pouquinhos ali. Uma semana, um dia na semana eu vendi um trabalho. Pô, vou ali no sábado atender alguém. Aí foi no sábado e no domingo. No sábado, no domingo, segunda. Eu fui aumentando aos pouquinhos, tá ligado? Não tô falando pra você chutar o balde tudo de uma vez, não. É um processo, tá ligado? É isso, pessoal. É construir essa mentalidade de investimento, de crescimento aos poucos. É isso, eu espero que vocês fiquem bem. Planeje sua vida financeira para sair do CLT, que não é vida, é sobrevivência. E até mais.